Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos falar sobre o médico do século XXI. Meu convidado é um expert no assunto. Tem mais de 22 anos como médico, é ortopedista e hoje palestrante também para orientar outros médicos a se adequarem a esse novo mundo, um mundo mais digital e cada vez mais competitivo. Eu converso com o médico Dr. Tanguy Frisso. Doutor Tanguy, prazer te receber aqui no programa, seja muito bem-vindo. Igualmente, Fabiano, é um prazer estar aqui com vocês e realmente falar de medicina e dinheiro, Fabiano, é uma coisa muito delicada. É um assunto que era tabu até pouco tempo atrás, né? Ainda é, né? A medicina é vista como um sacerdócio, né? Sim. Então é muito delicado você falar em ganhar dinheiro com a dor do outro. Sim. Só que o que a gente vê é que a medicina, como qualquer outra profissão, o grande objetivo Sim. é que a gente seja um profissional de sucesso. E aí a gente já começa no nosso curso, o Médico do Século XXI, Sim. que é um curso voltado para os profissionais da área de saúde, especificamente da medicina, Sim. se prepararem para agregar valor no seu atendimento. Ou seja, você colocou tudo isso dentro de um curso para orientar esses médicos. Justamente. A ideia é que esses médicos, os novos médicos em especial, mas não somente os novos, né? Sim. Os médicos também de carreira, se adequam a essa nova realidade, é isso, Tanguy? Sim, Fabiano, olha só. Quando eu me formei em 1998. Se formavam em média 6 mil médicos no Brasil. Hoje se formam em média 36 mil médicos. Sendo que antigamente a gente não tinha as faculdades da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, de Cuba, que trazem pelo menos de 10 a 12 mil médicos por ano para o Brasil. Sim. E aí a gente vai falar em quase 50 mil médicos por ano no mercado. E aí o que acontece? A concorrência, ela aumentou muito. E a informação também trouxe muita, até confusão no mercado. Sim. Então, e o estudante de medicina hoje, ele entra na faculdade de medicina, como eu disse, a gente precisa ter o dom realmente de falar, cara, eu gosto, eu quero fazer o bem ao próximo, mas ele também pensa naquilo como uma profissão, como uma forma de ser bem remunerado. Claro. E quando a gente fala em profissional de sucesso, Fabiano, a gente fala em 3 aspectos básicos. Primeiro, como eu disse, ser bem remunerado naquilo que você faz. Segundo, ter tempo para aproveitar esse dinheiro. E o terceiro, ter prestígio social. Prestígio social, Fabiano, não é só sair na coluna social, só participar de entrevista, não. É quando você tem uma reunião familiar, a sua família faz questão que você esteja presente. Claro. Quando você, num final de ano, vai ter uma festa com os amigos, eles fazem questão que você esteja presente. E você precisa ter tempo para isso. Só que o que acontece? Hoje, o médico, para se formar, ele gasta um valor muito alto. Você tem noção de quanto que custa uma faculdade de medicina, em média? É bem elevado, o valor é bem alto, Quanto? né? Vou chutar aqui, sei lá, uma faculdade particular? Isso, particular. Sei lá, 5 mil reais por mês? Em torno de 7 a 8 mil reais 7, 8 por mil. mês. Ou seja, uma faculdade particular para o curso de medicina. Isso. Que Então dura a em torno gente... de 5 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí o que muito acontece? caro. Você vai levar 6 anos, você vai gastar em média 600 mil reais. É muito dinheiro. Para fazer aquilo dali. Só que depois, quando você termina, você ainda tem que fazer uma residência. Ou seja, uma especialização. Mas não tem vaga de residência para todo mundo. Residência pelo MEC. Então a maioria das pessoas vai ter que fazer alguma especialização paga. Igual, por exemplo, na parte de ortopedia, são mais 3 anos de ortopedia. Cirurgia de coluna, mais 1 ano. Então você leva no mínimo 10 anos para entrar no mercado de trabalho. É um investimento alto. É um investimento alto. E a pessoa, quando ela entra, ela está pensando, cara, depois eu quero ser remunerado por isso. Só que vocês têm noção de quanto que o médico hoje recebe líquido por uma consulta? Pelos convênios? Pelos convênios o valor é muito baixo, dá em média o quê? 30 reais? 30 a 35 reais. É muito pouco, em né, média. doutor? A gente Os fala convênios aí, repassam muito pouco para o médico. não é só repassar. O que acontece é o seguinte, Fabiano, quem paga acha que paga muito. Principalmente o usuário que paga muito. O médico que recebe, recebe pouco. Mas ele recebe pouco porque a medicina se tornou cara. A medicina, os exames, os remédios, todo o aparato se tornou caro. Sim. Só que a gente tem que lembrar que o médico, ele é insubstituível nessa relação.
E aí, como você pode agregar valor para ser melhor remunerado? E aí é uma das coisas que a gente fala, desenvolvendo ferramentas de marketing. Só que do mesmo jeito que falar de dinheiro é complicado em medicina, falar de marketing também é complicado. É um assunto complexo ainda, assunto tabu também. Sim, porque o médico que trabalha bem a parte de marketing, ele é visto como marqueteiro. Só que já dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica... Se trumbica, né? Se trumbica. E hoje a gente tem que aprender a se comunicar. Então a gente, goste ou não, a gente vai ter que trabalhar todos esses aspectos. De redes sociais, de Google, de YouTube, de Instagram, a gente tem que ter essa noção. Ou seja, tudo isso, então, faz parte desse curso que o Dr. Tanguy criou. Você também tem um outro colega seu também que também ajuda, participa disso, né? Sim, é o Marcelo Soneghetti. O Marcelo, ele trabalha principalmente com a parte de você recebeu esse dinheiro. O que fazer com esse dinheiro? Você sabe por quê? O grande problema, Fabiano, é que como o médico, ele sempre teve uma pressão social muito grande, assim que ele se forma, o médico quer comprar um carro caro, um carro bonito para mostrar para os outros. Ele tem que ter viagens lindas para mostrar para os outros. Ele acaba gastando muito esse dinheiro que ele ganha. E aí, o que a gente diz que a maioria dos médicos, em geral, eles acabam tendo hoje uma remuneração que não é tudo aquilo que parece, só que eles têm que mostrar uma vida que eles não têm. Tem que manter uma aparência. Isso, e aí isso gera uma pressão muito grande. Você sabia que o maior índice de alcoolismo entre todas as profissões e entre as classes médicas? É mesmo? 17% dos médicos são alcoólatras. Olha isso. Só que médico não é alcoólatra, né, meu amor? Médico é chique. Nós somos enólogos. Nós somos do clube do uísque. Não, isso é uma forma de fuga. Claro. Então a gente tem que aprender a controlar. Então o Marcelo trabalha muito isso. Como investir esses recursos de forma com que na sua, digamos, aposentadoria, você possa usufruir desses benefícios de forma adequada. Vamos fazer o seguinte, Tanguy, o assunto é muito interessante, né? E acho que vale mais conversa. Vamos para um rápido intervalo. Sim. Na volta a gente continua falando sobre esse curso que o Dr. Tanguy criou para falar do médico do século XXI, né? Como, enfim, adequar, né? Adequar esses profissionais a esse novo momento e também aumentar a sua rentabilidade, por que não? Não é isso? A gente volta já já com o programa de destaque. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o médico Dr. Tanguy Frisso. O assunto é o médico do século XXI, medicina versus dinheiro, e a gente está falando como mudou esse cenário, como os médicos também têm que se adequar, não é verdade, Tanguy? Sem dúvida. A gente fala que o seguinte, as espécies que vão se proliferar ou vão perpetuar não são as mais fortes nem as mais rápidas. São as que se adaptarem melhor ao meio. Sim. E o médico em si, ele vai ter que se adaptar. No começo, Fabiano, quando a gente falava em Dr. Google ou Doutor Google, os médicos torciam o nariz, Sim. até hoje. E aí, o que acontece é que o médico, ele vai ter que se adaptar a essa realidade. A informação hoje, ela é disseminada. Sim. Os clientes, eles chegam lá no consultório já sabendo muitas informações a respeito de medicamento, a respeito de exame, a respeito da própria doença deles. Claro. Então, não adianta você bater de frente. E sim, você tem que trazer informação. E o que eu digo, o mais importante, Fabiano, quando a gente começa a trabalhar de uma forma diferenciada, eu falo que a gente precisa desenvolver o que a gente chama de diferencial competitivo de mercado. O que é isso? Aquilo que te torna único na mente do seu cliente. É o top of mind. Sim, mas é o seu diferencial. Às vezes ele pode ir no Dr. Tanguy porque ele tem o melhor atendimento. Ou não, ele tem o melhor preço. Ou ele tem a melhor localização. Então é isso que a gente tem que definir. Aqui, Fabiano, não é só, então você só vai atender particular. Não, às vezes o cara tem como proposta atender uma clínica popular. Então a gente orienta a pessoa, olha, você quer ter uma clínica popular, o volume de atendimento vai ter que ser maior. Sim, para compensar, né? Para compensar. Normalmente você vai ter que ter um preço mais acessível. A sua clínica, ela tem que estar localizada numa rua de alto fluxo. Que de preferência tem uma placa grande, com alta visibilidade. Sim. Que de preferência passe, por exemplo, ônibus no local.
Então a gente tem tudo isso. Não, eu quero atender um cliente diferenciado. Então a gente fala que você precisa ter um atendimento diferenciado. Sim. Então nesse curso, Fabiano, a gente fala tudo. Desde a roupa que o médico tem que vestir, como que é o seu consultório, como que é o atendimento. Atendimento, Fabiano, é extremamente importante Talvez hoje. esteja no item mais importante de toda essa mudança que precisa adaptar. Um dos pontos mais importantes é atendimento. A gente fala que o nosso funcionário, ele é o cliente interno. Ele tem que estar tão satisfeito quanto o cliente externo. Então você tem que aprender a motivar, a selecionar, a trabalhar com o seu atendimento. Por quê? Eu falo que é como se fosse um restaurante. Sim. Um restaurante. Nós somos o cozinheiro. Nós estamos lá preparando a nossa moqueca. Só que quem vai atender o cliente é o nosso atendente lá, Sim. que é o garçom. Então você já imaginou, você chegou no restaurante, o cara já te deixou esperando meia hora. E aí, ao invés de você trazer uma água, alguma informação, não. E a moqueca, vai sair ou não vai? Espera um pouquinho. Então, não tem jeito. E aí, o X da questão é que você pode servir a melhor moqueca do mundo. Se você for atender esse cliente com 1 hora de atraso... Ele já vai ficar insatisfeito. Justamente. E você está vendo que eu estou chamando o nome cliente? Você vê que eu não falo paciente? Porque, de fato, é um cliente, né? Olha só, você sabe o que é paciente? Paciente é aquele que tem paciência. E quem é que tem paciência hoje? Ninguém tem, né? Ninguém tem A mais pessoa paciência. quer ser atendida logo, quer tudo rápido. Sim, então o que a gente diz é que você vai ter que aprender todas essas ferramentas do marketing para comunicar a sua ação. Comunicação é comunicar a ação. Exato. Só que não adianta você comunicar aquilo que você não entrega. Então a gente precisa adequar toda a estrutura. E aí o médico, quando ele começa a oferecer um serviço diferenciado, ele começa a prestar um serviço diferenciado, ele começa a ter um diferencial competitivo de mercado. Tanguy, olha só, o assunto é muito interessante. Eu tenho certeza que muitos médicos estão assistindo a gente agora, Sim. pela Record News, pela TV Sim, ou mesmo colegas de médicos que vão levar essa mensagem. E tem muita informação ainda para passar. Sem Vamos dúvida. fazer o seguinte, vamos deixar o contato para quem tem interesse de entender um pouco mais, saber mais sobre o curso e mesmo fazer esse curso com você. Sim. E com o Marcelo Soneghetti, como faz? Sim, é só entrar no meu site, tem uma área de cursos que é o www.drtangui.com.br ou www.doutortangui.com.br ou em contato com a nossa clínica, que é o 027 999 454242. Lembrando que Tanguy com Thanguy. Isso. Tanguy, não é isso? Isso. Procure lá na internet, vai achar. E de fato, eu acho que é inovador, né? Você pensar o médico no século XXI. Eu acho que os médicos também precisam dessa atualização. É algo muito interessante. Com certeza vai ajudar muitos médicos aí a Sem dúvida. crescerem cada vez mais. Esse é o nosso objetivo, né, Fabiano? É isso aí. Fazer com que o atendimento do nosso cliente seja cada vez melhor. É E como isso. consequência, todo mundo ganha. Tá. Tanguy, foi um prazerzão te receber aqui. Muito obrigado. Aliás, é sempre Igualmente, prazer, amigo. né? Tanguy já é uma figura tarimbada do programa. A gente gosta sempre de trazê-lo para trazer boas informações. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, um abraço. Bom, e a gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se vê de segunda a sexta, às 6h15 da noite, aqui na Record News. Uma ótima noite para você e até lá. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho.